É um privilégio poder falar com você hoje no programa Expondo as Escrituras e para tratar de um assunto tão importante, tão necessário, que é a diferença entre o justo e o ímpio, onde nós vamos examinar esta matéria de tão alta relevância à luz do primeiro salmo do Saltério. Me permita, antes de entrar na exposição, fazer um breve relato do livro de Salmos. O livro de Salmos é o mais longo livro da Bíblia. Ele é composto de 150 poemas. Ele foi escrito num período de mais de 1000 anos, porque você tem salmos de Moisés, como o Salmo 90, e você tem salmos pós-cativeiro babilônico, como o Salmo 126. Ora, Moisés viveu 1500 anos antes de Cristo, e o cativeiro babilônico termina no 5º século antes de Cristo. Nós temos vários autores, como Davi, como Asaf, como os filhos de Coré, como Moisés, como Salomão e outros mais. E também muitos salmos anônimos. Estes poemas foram concatenados, reunidos, agrupados como um livro depois do cativeiro babilônico e divididos em 5 livros. Salmo 1 ao 41, primeiro livro, 42 ao 72, o segundo livro, 73 ao 89, o terceiro livro, 90 a 106, o quarto livro, e o 107 ao 150, o quinto livro. O primeiro livro, de 1 a 41, foi basicamente escrito por Davi. E o Salmo 1 é uma espécie de prefácio do Saltério. O Saltério era uma espécie de inário do povo judeu. Os salmos têm características peculiares, porque eles não apenas falam a nós, mas falam também por nós. Porque você tem salmos de louvor, você tem salmos de lamento, você tem salmos de penitência, você tem salmos messiânicos, você tem salmos imprecatórios. E hoje eu quero me dedicar, me concentrar à análise do Salmo 1, que é a introdução do Saltério, o prefácio do Saltério, para tratar desse tema, a diferença entre o justo e o ímpio. E ele começa com a questão da felicidade. Essa palavra bem-aventurados, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra bem-aventurado aqui é a mesma palavra que aparece na Septuaginta, lá em Mateus 5, das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e aí por diante. Então, eu queria que você, se possível, se você estiver em casa, com papel e caneta, com a Bíblia aberta, me acompanhasse nessa exposição. Primeiramente, Davi vai descrever o justo, nos versos 1 a 3. Nos versos 4 a 6, ele vai descrever o ímpio, por isso que ele faz um contraste, a diferença entre o justo e o ímpio. E ele diz que o justo, primeiramente, é conhecido por aquilo que ele evita. Dizendo no verso 1 assim: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Chama a sua atenção para os aspectos do texto, a progressão dos verbos andar, deter e se assentar. Segundo aspecto, veja você outra progressão no texto. Quando ele diz conselho, caminho e roda. Veja outra progressão. Ímpio ou ímpios,
pecadores e escarnecedores. Então você percebe que Davi, cuidadosamente, nesse primeiro versículo, mostra que a felicidade do ser humano está, em primeiro lugar, naquilo que ele evita. O que ele evita? Ele evita o conselho do ímpio, a orientação do ímpio, a cosmovisão do ímpio. O ímpio aqui não é propriamente uma pessoa depravada. O ímpio é aquele homem que, embora bem conceituado na sociedade, admirado e respeitado na sociedade, não leva Deus em conta. A cosmovisão dele, a visão que ele tem de vida, de mundo, não deva servir para nós de modelo, de padrão. Então você não deve andar no conselho dos ímpios. Em segundo lugar, você não deve se deter no caminho dos pecadores. Aí a palavra pecadores já tem uma conotação moral, mais séria. É errar o alvo. É aquele que se desvia do caminho. É aquele que não se submete à orientação de Deus. É aquele que deliberadamente caminha pela estrada larga, onde é proibido proibir, onde não tem clareza entre o que é certo e errado, o que é verdade e mentira, o que é luz e trevas. Então, andar por esse caminho e deter nesse caminho é um grande risco. E ele conclui assim: nem se detém na roda, não se assenta na roda dos escarnecedores. Percebe que anda, detém, se assenta. Dinâmico, para, se acomoda. O escarnecedor já é uma palavra mais forte do que pecador. O escarnecedor é aquele que, além de não levar os princípios de Deus a sério, ele escarnece, ele zomba, ele moteja, ele faz troça, ele pega as coisas sagradas para fazer piada. Então, nunca uma pessoa começa se assentando na roda dos escarnecedores, já começa andando no conselho dos ímpios. Depois, ele se detém no caminho dos pecadores. Só então ele vai se assentar na roda dos escarnecedores. Você é feliz quando você evita determinados ambientes, determinados lugares, determinadas pessoas. Há um ditado popular que diz assim: dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Agora vamos parar um pouquinho para pensar na praticidade disso. Quantos pais aconselharam seus filhos: meu filho, minha filha, não vá, não se associe com essas pessoas, não ande com esse tipo de gente que deliberadamente está vivendo no erro. Lá em Provérbios diz: meu filho, se os pecadores convidarem você para ir cometer um pecado, um crime, uma transgressão, não vá, não consintas. Quantos filhos que entraram para as drogas, para o alcoolismo, para uma vida desregrada? Estava claramente notório isso, e os pais alertaram, e os filhos não escutaram, e foram, se envolveram, se comprometeram, se prejudicaram, se arruinaram. Porque a felicidade tem a ver com aquilo que você evita. Se é errado, não se envolva não. Nem por curiosidade, nem por sedução, nem por pressão, nem por supostas vantagens. Você vê, por exemplo, o Brasil, um país fortemente marcado pela corrupção, nas altas rodas da sociedade, nos altos comandos da sociedade. Os escândalos estão aí todo dia, pipocando, todo dia, nos poderes constituídos. Talvez, se aquele empresário, se aquele político, se aquele
magistrado, se aquele representante do povo tivesse escutado os conselhos, não vá, não faça, não se envolva, não se engane com as propostas mirabolantes de riqueza fácil. Hoje nós estaríamos em outra realidade. Hoje essas pessoas que estão sendo expostas andariam de cabeça erguida na rua. Quando não se obedece a esse preceito, a vida se enrosca num cipoal. E a pessoa não tem paz. Ela pode ter dinheiro, mas ela não tem paz. Ela pode ter vantagens, mas ela negociou princípios. E princípios valem mais do que lucro. Princípios valem mais do que dinheiro. Então, o primeiro recado que Davi nos dá, se nós queremos verdadeiramente encontrar a felicidade, é: não faça, não vá, não participe, não siga por essa estrada, não ande por esse conselho, não pare, não se estacione nessa roda, onde as pessoas estão blasfemando, zombando, escarnecendo. Esse é o primeiro princípio. Uma pessoa feliz, o justo, ele é conhecido por aquilo que ele evita. Mas em segundo lugar, ele é conhecido por aquilo que ele faz. O verso 2 diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O primeiro ponto é o negativo. Tem o lado negativo, você evita. Mas tem o lado positivo que você faz. E o que é que o justo faz? Ele medita na lei do Senhor. Quando diz medita de dia e de noite, não está dizendo que essa pessoa não trabalha mais, não convive com a família mais, ele se isolou, ele virou um beato. Não é isso que o texto está dizendo. O que ele está dizendo é que a lei do Senhor, em lugar do conselho dos ímpios, vai nortear a vida dele, vai ser baliza para a vida dele, durante o dia, durante a noite, em casa, fora de casa, no casamento, no trabalho, no lazer, nas relações pessoais, interpessoais, comerciais. Ou seja, a vida dele vai ser governada pelos preceitos de Deus e não pelo conselho dos ímpios. Então, uma nova fonte inspiradora que vai pautar a conduta dele. É por isso que nós afirmamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Ela é a palavra de Deus que nos instrui, que nos ensina, que nos adverte, que nos corrige, que nos consola, que nos dá sabedoria. Então, me permita esse conselho. Eu não sei se você tem uma Bíblia. Eu não sei se você tem o hábito de ler a Bíblia. Eu não sei que tipo de compromisso você tem com a Bíblia. Eu não sei se você tem prazer de meditar na lei do Senhor. Nós vivemos num tempo onde os valores cristãos são atacados todos os dias, nas cortes, nos palácios, no parlamento, na mídia, na imprensa, por todo lado, por todos os meios. Quando, na verdade, este livro deveria ser colocado na cabeceira, recomendado, estar presente nas escolas, nos hospitais. Porque quando se proíbe, por exemplo, a Bíblia na escola, talvez vai ter que levá-la depois para a prisão, para a penitenciária, para a cadeia. A Bíblia é um mapa, é a bússola que vai nortear nossa conduta no lar, no trabalho, na sociedade. Porque são princípios supra-humanos, são princípios divinos.
que regulam e regulamentam e pautam a nossa vida em todas as suas áreas, em todos os seus setores. Então note comigo que tem duas coisas aqui. Primeiro, se você quer ser feliz, o caminho do justo é o caminho da felicidade. Primeiramente, você tem que evitar lugares, circunstâncias, pessoas. Segundo, você tem que fazer, ou seja, você vai meditar na lei do Senhor de dia e de noite e encontrar nela sabedoria para a vida, o propósito para a vida, para que Deus criou você. Mas em terceiro lugar, esse texto vai dizer que o justo, ele é conhecido por aquilo que ele evita, por aquilo que ele faz, e agora, em terceiro lugar, por quem ele é. É o versículo 3. Está escrito, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então veja você que o justo, que é feliz, muito feliz, ele é comparado a uma árvore plantada, não árvore nativa, plantada. E plantada e não em qualquer lugar, junto à corrente de águas. O que significa que essa árvore tem verdor, tem beleza, tem folhagem, tem fruto na estação certa. E a comparação desta árvore com o justo é porque tudo que esse justo faz vai ter a bênção de Deus e vai ser bem sucedido. Por quê? Porque ele pautou sua vida por princípios, não por oportunidades que ele tem que aproveitar para levar vantagem, não para corromper alguém ou ser corrompido, não para oferecer propina ou ganhar propina, não para, numa canetada ou numa cartada, conseguir o seu pé de meia e às vezes até granjeia fortunas, mas perde a dignidade, perde o caráter, perde a honra, perde o bom nome, perde a bênção de poder andar em qualquer lugar de cabeça erguida. A vida do justo é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. E esta corrente de águas é uma representação do próprio Deus. Quando você está plantada em Deus, e Ele é a fonte das águas vivas, você tem beleza, folhagem, você tem fruto na estação certa, você é útil, sua vida é abençoadora. Quem se aproxima de você encontra sabor, encontra alívio, sombra, encontra razão para viver uma vida melhor. Então esse é feliz. O justo é feliz por aquilo que ele evita, por aquilo que ele faz e por quem ele é. A pergunta que eu lhe faço é esta: você é uma pessoa justa? Talvez você argumente, bom, mas a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. É verdade. De que justo você está falando? Está falando daquele que é justificado, daquele que foi coberto com a justiça de Cristo, daquele que, sendo agora uma nova criatura, tendo um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, ele revela e ele reverbera a vida de Deus nele. Não é a sua justiça própria, é a justiça de Deus imputada a ele, refletida através dele. A proposta de Deus para você é que você seja bem-aventurado, muito feliz. Mas onde está essa felicidade? Salomão, nos seus momentos de devaneios espirituais, buscou a felicidade
nas festas, na bebida, nas realizações, na riqueza, no sexo, na fama. Ele chegou a dizer que tudo que os seus olhos viram, ele concedeu a ele mesmo. Tudo que o seu coração desejou, ele entregou. Porém, muito embora sendo um hedonista prático, empírico, e bebendo todas as taças dos prazeres, e jogando para dentro de si os baldes de aventuras, ele descobriu que tudo isso não passava de vapor, neblina, bolha de sabão, vaidade. Mas se na verdade você é justo, coberto com a justiça de Cristo, então você é muito feliz, porque você evita o conselho dos ímpios, você evita o caminho dos pecadores, você evita a roda dos escarnecedores. Você é feliz por aquilo que você faz, porque você vai meditar na palavra de Deus, na lei do Senhor, constantemente, sem jamais abrir mão de princípios, ainda que momentaneamente você sofra consequências de andar segundo a lei de Deus e não segundo a ética relativa e situacional da sociedade. E você vai ser feliz, sim, por quem você é, porque você não é uma árvore nativa do deserto, você é uma árvore plantada pelo agricultor que é Deus, no lugar certo, junto à fonte de águas, que vai ter um resultado positivo, vai ter folhagem, vai ter fruto na sua devida estação. Bom, mas agora o texto vai mostrar para nós como é diferente o ímpio. Agora vamos ver o contraste. E o verso 4 diz assim: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. O contraste é brutal, é radical. Ele contrasta uma árvore junto à fonte, com raízes profundas, com folhagem robusta, com frutos saborosos, com a palha. A palha não tem densidade, a palha não tem raiz, não tem estabilidade, não tem fruto, ela é leve, ela é seca, ela é levada pelo vento. É assim a vida do ímpio. Ele é como palha que o vento dispersa. O ímpio não tem raízes profundas. Na hora da crise, ele não tem nada. Esta é a grande angústia de Asaf, lá no Salmo 73, quando ele viu o ímpio prosperando, cercado de bajuladores, abrindo a boca para falar contra Deus e contra o ser humano, aumentando as suas riquezas. E ele olhou para a vida dele, Asaf, e ele tinha luta, ele tinha prova, ele tinha doença, ele tinha limitação financeira. E ele olhou o ímpio, saúde boa, dinheiro no bolso, cercado de bajuladores. Não tinha preocupação com o que falava que vinha na telha. E ele começou a pensar, puxa vida, parece que a vida daquele ímpio está melhor que a minha. Ele tem tudo, eu não tenho nada. Ele não enfrenta batalha, nem medo de saúde, o seu corpo é sadio e inédio. E eu aqui toda manhã castigado. Mas uma hora ele parou para pensar. O que o ímpio tem? É só isso. É só isso. Na hora que a crise bater a porta da sua vida,
ele não tem estabilidade, ele não tem densidade, ele não tem fruto, ele é palha seca que o vento vai levar. Enquanto aquele que é justo tem Deus, tem refúgio, tem abrigo, tem segurança, tem alegria, tem paz, tem vida abundante. Este é o grande contraste. Mas Davi vai além no verso 5 e diz assim: por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, note uma coisa. O ímpio tem hora que parece que ele está prevalecendo. Ele é forte, ele é ousado, ele é abusado, ele intimida, ele ameaça, ele tem a caneta na mão, ele tem o poder na mão. Mas até quando? Até quando? Os perversos não prevalecerão no juízo. A verdade é maior que a mentira. A justiça é maior que a injustiça. A luz é maior que as trevas. O ímpio vai achar que está com tudo nas mãos até o momento de Deus se levantar. E aí acabou. Ele não vai prevalecer. Sua derrota está lavrada. Suas vantagens vão derreter como água. Ele não prevalece. Porque os tribunais da terra são manipuláveis, são susceptíveis a erros, a interpretações equivocadas. Muitas vezes, sentenças são compradas a peso de ouro. Muitas vezes o inocente sai como culpado, o culpado sai como inocente. A toga é manchada. A lei é torcida. A justiça sai dos tribunais, às vezes, com a cara coberta de vergonha. Mas quem pode corromper o reto juiz? Jesus Cristo. Quem pode prevalecer com a injustiça, com a inverdade, com a mentira no tribunal de Deus? Davi está dizendo que ainda que o ímpio leve vantagem agora, ele não vai levar vantagem no juízo de Deus, no tribunal de Deus. Ele não vai prevalecer. E ele diz ainda, nem os pecadores na congregação dos justos. A congregação dos justos é a igreja do Deus vivo. Não é a igreja A, B, C ou D, não. É a noiva do Cordeiro, composta daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, que foram selados com o Espírito Santo, que tem seu nome escrito no livro da vida. Naquele dia, as máscaras vão cair. Naquele dia, as virgens nécias, loucas, embora com todos os aparatos, vão ficar de fora. Naquele dia, aquela religiosidade apenas nomenclatural vai se frustrar. Os pecadores não vão prevalecer na congregação dos justos. O joio vai ser separado do trigo. As ovelhas vão ser separadas dos cabritos. Os salvos vão ser separados dos que vão perecer. Ou seja, aparentemente pode ser que algumas pessoas queiram viver na impiedade, achando que é isso, que a vida é assim, que vão ter todas as vantagens, e até que podem ter por um tempo, e até durante a vida terrena. Mas quando acabar, e o homem tiver que enfrentar o juízo de Deus, ele estará desamparado. A Bíblia conta a parábola, Jesus que contou a parábola do rico e do Lázaro. O rico, vestindo-se de forma tão ostentatória, engalanada, as roupas mais nobres, mais ricas, mais caras, com seus banquetes fartos,
E o pobre Lázaro, chagado à sua porta, querendo comer das migalhas que caíam das mesas. Diz a Bíblia que Lázaro morreu e foi escoltado pelos anjos ao seio de Abraão. E que o rico morreu e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentos. Ou seja, o quadro virou. Aquele que vivia com agruras nesta vida, mas confiante em Deus, ao morrer está na glória, no paraíso. Mas o ímpio que achou que a vida era só esse breve percurso do berço à sepultura, vivendo de maneira ostentatória e desfrutando do melhor desta vida, mas sem pensar na sua alma, sem pensar na eternidade, sem pensar em Deus, ficou completamente desamparado. Sem uma gota d'água sequer no tormento das chamas, que nunca vão apagar. Então o ímpio não vai prevalecer, nem no juízo, nem na congregação dos justos. E Davi conclui este salmo assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando diz que o Senhor conhece, conhece no sentido não de informação cognitiva, conhece no sentido prático, experimental. O Senhor conhece esse caminho estreito, é verdade, mas o Senhor conhece. O Senhor ama o justo, galardoa o justo, promove o justo, leva o justo para a bem-aventurança eterna, mas o caminho do ímpio perecerá. Choro e ranger de dentes, desespero e desesperança. Que contraste profundo, que diferença imensa entre o justo e o ímpio. A pergunta que eu lhe faço é: quem é você? Você é justo ou ímpio? Onde está o seu coração? No conselho dos ímpios? No caminho dos pecadores? Na roda dos escarnecedores? Ou o seu coração está na lei do Senhor? Quem é você? É uma árvore plantada junto às correntes das águas? Ou você é uma palha seca, levada pelo vento? Quem é você? Alguém que apenas leva vantagem nos tribunais da terra? Ou é alguém que tem segurança diante do tribunal de Deus? Quem é você? Alguém que anda na estrada da verdade ou no caminho que vai perecer e perecer eternamente? Deus está colocando diante de você e de mim hoje, neste prefácio do Saltério, a vida e a morte, a bem-aventurança e a tristeza eterna. Você pode escolher. E a ordem e o conselho de Deus é este: escolha a vida, para que você viva, e viva eternamente. Eu espero que esta breve meditação, exposição do Salmo 1, possa ter sido útil para a sua vida, encorajador para o seu coração e uma luz a brilhar no seu caminho, para que você venha para Deus enquanto é tempo e desfrute nele e dele a alegria da salvação, a segurança da vida eterna. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço. Deus abençoe você.